Vamos ler Tiago, capítulo 4, verso 8. Somente a parte A. Amém. Vamos deixar Deus falar. Amém. Tiago, capítulo 4. Vamos ler somente a parte A. 4, 8. Vamos ler somente essa primeira parte, amém? Que é o que importa. Quero falar hoje sobre essa busca inconstante, essa busca que Deus tem com a tua igreja, essa busca de intimidade, de relacionamento, de reciprocidade. Precisamos aprender um pouco mais do que Deus espera de nós, o que Ele aguarda de nós. Queria que o diácono Vinícius revisasse os ares, porque hoje lá fora está fresco e aqui está calor, né? Eu não sei se é a unção que está aqui em cima, mas já soube aqui, já começo a suar, transpirar. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu aqui no capítulo 4, verso 8, dizendo assim, deixa eu buscar na minha Bíblia, obrigado. Tiago. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Sobre o tema, a reciprocidade de Deus, eu quero ministrar aos nossos corações hoje. Essa palavra deu do meu coração à tarde, mas ela está muito junção com tudo que foi ministrado nos louvores aqui. Eu quero que, a partir de agora, em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco. Acredito que Deus vai falar conosco aqui. Nós já lemos o Salmo 18, a partir do 25, que o Senhor deixa claro ali como que Ele trabalha nas nossas vidas. E o próprio Davi, o próprio salmista, ele faz uma declaração que Deus retribuiu, que Deus foi recíproco a ele, de acordo com a justiça das mãos dele. Quando ele foi bom, Deus foi bom com ele. Quando ele foi longâmino, Deus foi longâmino para ele. Por isso que ele escreveu o Salmo 18, e ele fala ali de todas as dificuldades que ele passa no início, mas que depois Deus vem e começa a abençoar ele. E ele diz: segundo a justiça das minhas mãos. Nós vamos entender que houve um período que Davi também pecou. Davi, ele teve só um pecado, né? Na Bíblia aparece o adultério de Davi e o pecado de ter concedido tirar a vida do teu companheiro, né? Um dos seus braços fortes. E ele permite, e ele participa desse homicídio. Mas nós vamos ver que Deus honra ele com o reino, Deus honra ele com riqueza, com vitórias. Mas no momento que Davi também tropeça, o próprio profeta Natan entrega a palavra de justiça para ele. Ele fala: olha, você está perdoado, mas a espada nunca vai se apartar da tua casa. Então é muito interessante que há uma reciprocidade da parte de Deus. E como está escrito em Gálatas, certamente aquilo que o homem semear, obrigado Joel, pode trazer, ele vai colher, amém? Pode fechar a tua Bíblia. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, estamos aqui nesta noite, Senhor Jesus, cheios da tua graça, do teu amor, vivendo a plenitude, Senhor, da tua graça. A tua graça que veio para nos capacitar a sermos homens melhores. A tua graça que veio nos empoderar, Senhor, não para continuar caindo, Pai, resbalando na sujeira do pecado, mas a tua graça que teve um alto preço na cruz do Calvário, mas foi entregue por nós, ó Pai, de forma gratuita, veio para nos capacitar. Nos ajudou, Senhor, a entrarmos no caminho da salvação.
e ela está todos os dias sendo liberada sobre as nossas vidas, de forma a nos capacitar a sermos melhor hoje do que fomos ontem, nos capacitar, Senhor Jesus, a sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho, do Teu amor. Veio para, Senhor, nos empoderar, para que nós possamos, ó Pai, termos forças para subsistir, Senhor, as tentações do erro, da injustiça e do pecado. Veio para nos empoderar, Senhor, a testemunharmos que, apesar das adversidades, dos desejos da carne, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós oramos aqui, Senhor, declarando que nós queremos ouvir e entender sobre a sua reciprocidade. Nós queremos, ó Pai, sentir a Tua glória, Pai, o Teu Espírito Santo falando, Senhor, aos nossos corações. Deus, que a sua palavra torna-se, a partir de agora, venha se tornar audível, Pai, não somente aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. É como Paulo profetizou: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, aquilo sim que vai descer ao nosso coração a partir de agora. A Tua poderosa palavra fala conosco, no nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis tomar os assentos. Glória a Deus. Está com um defeitinho aqui, bateu, ele replica aí. Amém, amados. Jeremias, quem conhece o profeta chorão aí? Jeremias 29:13. Deus fala assim: olha, Jeremias, avisa o meu povo para ele me buscar. Quando ele me buscar, ele vai me achar. E se ele me buscar com toda a tua força, com todo o teu coração, todo o teu desejo, ele vai achar a minha presença, ele vai achar a glória da minha presença, que é meu filho. Então, queridos, eu entendo, para a gente começar aqui uma breve introdução, nada do que eu fizer de bom, nada do que você faz de bom, vai fazer com que Deus te ame mais. Amém? Olhe para mim. Nada do que você faz de bom fará com que Deus ame você mais do que Ele já te ama. E nada do que eu ou do que você fazer de errado vai fazer com que Deus te ame menos. Melhorou agora, né? Melhorou? Ufa! Ser amado não tem nada a ver com performance, tá? Ser amado não tem nada a ver com aquilo que a gente faz para ser o melhor, para ser bom. Agora, quando você faz alguma coisa para agradar a Deus, aí é outra conversa. Amém? Estou falando aqui primeiro, Marcelo, do amor incondicional. Hoje é dia das mães, né? Mamãe, levanta a mão. Vamos mexer com os corações, assim, um pouco mais parecidos com o coração do Espírito Santo, né? Vamos deixar os papais de lado, para depois. Pensa o coração de uma mãe, quando olha para esse menino bonito que saiu do ventre dela, essa criança, essa menina, né? O amor que ela olha para essa criança é um amor incondicional. Ela ama essa criança, não é porque ela tem as melhores notas da escola, ou ela ama esse filho, não é porque ele ganhou o diploma da escola, né, de que ele é o garoto da escola, né? Não. Porque a mesma mamãe que tem um garoto mais feinho, ou a filha mais feinha, ou que tem as notas ruins, ela ama aquele filho como se ele fosse, como se ela é a princesa que ela recebeu de Jesus. Eu estou errado, irmãos? Esse é o sentimento que você tem pelo teu filho? Se é, diga amém. Nós amamos os nossos filhos pelo que eles são, né? O meu filho fica muito preocupado, né, em mostrar performance, mostrar resultado,
chega muito preocupado. Quando eu vou buscar ele na escola, eu já sei como é que foi o período de provas ali, eu já sei o que aconteceu, né? E aí, muitas vezes eu falo: e daí, cara? Não deu bom? Como é que o senhor sabe? Deus falou com o senhor? Não precisa, a gente sabe. E ele não gosta muito de falar comigo, ele gosta mais de falar com a mãe, porque a gente já... Mas essa é a visão que Deus tem de mim e de você. Ele não ama eu e você pela nossa performance. Ele ama você porque você é filho. Você ama teu filho, não é porque ele é o mais bonito, porque ele é o melhor, é porque ela é tua filha. É um presente que você ganhou de Deus. É um presente diferenciado. Assim é Deus. Ele nos ama porque nós somos filhos. Você se tornou filho, nasceu uma criaturinha, né? Romanos 2 diz que todos nós éramos pecadores, mas Efésios 2,8 diz que pela graça, não foi pela força, não foi, né, pela nossa motivação, mas foi pelo amor de Deus, que nós erguemos a mão, sentimos o Espírito Santo falar conosco e aceitamos o amor incondicional de Jesus e nos tornamos filhos. Tem filho aqui nesta noite? E o pai ama o filho incondicionalmente. Esse é o princípio do amor incondicional. Só que nós temos que tomar muito cuidado, irmão Miro, com o amor incondicional. Irmão Ricardo, porque esse amor ele é incondicional, ele nos ama porque nós somos filhos. Agora o meu filho, eu amo ele, eu amo meus 3 filhos incondicionalmente, mas eu sou o primeiro a repreender quando faz alguma coisa errada. Eu repreendo, às vezes sou até duro demais, né? Meu pai foi muito duro comigo, muito firme, e a gente não sabe dar aquilo que a gente não recebeu, e às vezes até sou repreendido pela Vanderleia, porque eu sou firme, eu sou duro, é o formato da criação, mas é amor. Mas por que eu repreendo? Por que muitas vezes a gente quer castigar? É porque nós sabemos, pastora Adriana, que se nós não repreender os filhos e educá-los, o mundo vai fazer isso. Se eu não repreender meu filho com vara, e ele começar a fazer as coisas erradas, daqui a um dia o irmão Edmilson vai estar batendo nele com aquele cacetete grande assim da polícia. Não adianta, ele vai ter que pagar. Então é melhor ser repreendido pelo pai. E esse é o papel do pai, Adilson, é repreender o filho, educar o filho. E é o que Deus faz conosco. Deus a todo momento, o livro aos Hebreus capítulo 12, ele diz que o Senhor ele repreende a todos que ele recebe por filho. Ou seja, se você é filho, te prepara, porque Deus vai te repreender, Deus vai te disciplinar, não tem como fugir, porque ele é filho. E por que ele disciplina eu e você? Para que nós não venhamos a herdar a condenação. Então é melhor ele disciplinar e nos colocar no caminho que deve andar, para que depois nós não venhamos nos apartar. Porque você vai conversar com uma mãe que tem um filho recolhido lá no centro de recuperação, você vai ver que ela continua amando o filho incondicionalmente. Ele está preso, muitas vezes cometeu crimes, mas ela ama aquele filho, e ela crê que um dia ele vai ser transformado, mas ela respeita a lei e a autoridade civil e de polícia que recolheu ele para ser transformado. Certo? Estou certo ou estou errado? Deus tem o mesmo amor e o mesmo reconhecimento comigo e com você. É por isso que quando você está na casa dele, ele te ama. Você está na tua casa, ele te ama. Mas se você errar, resbalar e bater com a cara no chão do pecado, ele também vai continuar te amando. Não vai mudar nada, porque ele é teu pai, com uma diferença: ele vai permitir que a lei e o juízo seja cumprido na minha e na sua vida.
Por que lá no Salmo 18, a partir do 25, ele fala fiel, fiel, longâmino, longâmino, justo por justo. Lá depois ele diz, porém, ele resiste o homem perverso. Já expliquei isso várias vezes. O que é resistir o homem perverso? Estou aqui na casa de Deus, fazendo o que agrada a Deus, adorando a Deus, Deus me ama. Eu errei, pequei, quebrei a norma, quebrei a palavra, me sujei na lama do pecado. O que Deus faz? Um passinho para cá, mais um passinho para cá, e eu estou lá. E Deus está se afastando. Por quê? Porque Ele é santo, e Ele diz, sede santo como eu sou santo. Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos na eternidade passada para sermos santos e irrepreensíveis. Então, toda vez que eu me sujo na lama do pecado, Deus continua me amando, Valéria, só que Ele se afasta de mim. Como a mãe que tem um filho preso no centro de recuperação se afasta do filho, porque ele foi recolhido, Deus se afasta de mim e de você, porque Ele é santo, e aonde há a sujeira do pecado, não pode ter a presença de Deus. E aqui é o grande problema meu, seu e da humanidade: a ausência de Deus nas nossas vidas. A ausência de Deus vai nos levar a dar oportunidades para o inimigo, e aí que é o problema. Aqui é que é o grande problema. Mas nós queremos falar, na verdade, não só do amor incondicional, mas como agradar a Deus, porque Deus não vai te amar, nem mais nem menos, porque Ele te ama porque é filho, mas eu posso chamar a atenção dEle, como eu chamava a atenção do meu pai. Nós fomos em 4 irmãos, eu o mais velho, e eu precisava chamar a atenção do meu pai, porque o Silvio é um cara muito inteligente, o Cristiano, um cara, muito organizado, e a minha irmã é a caçula, e é menina, e o mais velho só veio para levar pancada e trabalhar mesmo, meu filho, exemplo para os demais. Mas eu precisava chamar a atenção dele, eu precisava atrair a atenção dele. Então eu tentava agradar ele de todas as formas que eu podia. E não é diferente entre o nosso relacionamento e Deus. Deus não vai te amar mais do que ama a mim, ou do que ama aquele que está preso, ou que ama aquele que já está condenado, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 3,18 ele vai dizer, e aquele que não obedeceu, aquele que não creu, já está condenado. Então aquele que não creu, aquele que não se tornou filho, ele já está condenado. Mas se ele passou pela oportunidade de filho e se deixou condenar, Deus vai amar ele vai estar lá no fogo da jena, e Deus vai estar amando ele, meu filho. Deus vai chorar por aquele filho, como uma mãe chora por um filho que se perde. Da mesma forma. Mas infelizmente ele não vai poder fazer nada, porque ele disse, eu já enviei meus profetas. Quando ele fala com Lázaro, quem conhece a parábola do pobre, do Lázaro e o rico, quando Lázaro é recolhido, depois o rico é recolhido, e ambos Lázaro está no seio de Abraão, e o rico está lá no lugar de tormento. O rico grita, Lázaro, coloca a sua mão na minha língua, porque está queimando, manda alguém falar com os meus irmãos, com a minha família. Abraão fala, não adianta, Deus já enviou os profetas, os pastores, os evangelistas, e eles não atenderam. Vai mandar alguém do mundo dos mortos agora? Não vai acreditar. Então, se existe condenação é porque existe salvação, se tem salvação é porque tem condenação. Mas depois que foi para a condenação não adianta. Deus vai continuar amando Humberto, mas está condenado, porque ele não quebra o princípio, ele não quebra a lei.
Então eu preciso chamar a atenção de Deus como filho enquanto eu estou vivo. O livro de Hebreus diz que ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma só vez. Depois disso é o juízo. E nós precisamos entender esse princípio de agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Romanos 8, verso 8 diz que aquele que anda na carne, é impossível agradar a Deus. É verdade? Quem anda na carne pode agradar a Deus, irmãos? Não. Hebreus 11:6 também diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador. Então, irmãos, na carne eu não vou conseguir agradar a Deus, e sem fé eu não vou conseguir agradar a Deus. Quem está na carne não agrada a Deus. Uma pessoa que anda sem fé não agrada a Deus, mas uma pessoa que anda em fé, essa sim, ela pode ser amada por Deus, ela está agradando a Deus. E eu quero primeiro deixar esse sentido de valor para vocês, que vocês possam entender essa mensagem, porque antes da gente entrar na unção aqui, na graça, é preciso que se entenda esse projeto de Deus para a sua vida, para a tua família e para a tua casa. Então eu quero falar um pouco de valor aqui na presença de Deus. Ser amado por Deus determina o nosso amor para com Ele. Então ser amado por Deus, quando Deus te ama, é um valor que determina, Ele está determinando, Ele te ama porque você é filho. Agora, agradar a Deus determina um alto valor dEle, porque quando você agrada a Deus, você está ampliando o valor que Ele tem, e é isso que vai conceder para a nossa vida uma reciprocidade. E o que define essa reciprocidade entre eu e o Ivan? O Ivan canta, toca, lasquei-me, nem canto nem toco, troco algumas palavras aqui pela misericórdia de Deus. Como é que eu vou conseguir a atenção de Deus se eu não canto, se eu não toco? Olha só, porque o que define a reciprocidade de Deus vai ser a intensidade da forma que eu me relaciono com Deus, porque todo mundo é filho, então Ele ama incondicionalmente todos vocês. O coração de Deus está pulsando lá, meus filhos. Mas essa intensidade, essa reciprocidade, ela pode ser definida também pelo nível das conquistas. Raíssa, missionária Raíssa aqui presente, né? Nem apresentei, fica de pé, Raíssa. A Raíssa, né? Que está lá no projeto de Jocum, trabalhando na obra de Deus. Que Deus te abençoe, filha. Amém? Uma honra recebê-la aqui, falar para você aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Então, o que define esse nível? Conquistas e experiências que nós podemos ter com Deus. E agora eu pergunto, qual que é o limite dessas conquistas? Qual que é o limite dessas experiências que eu e você pode ter? Não tem. Esse limite quem define é você. Como, pastor? Através da sua atitude, através da minha atitude, porque nós já somos filhos, já recebemos o amor incondicional. O que nós precisamos agora é de uma atitude diferenciada na presença de Deus, porque todo mundo aqui é filho, Ele está olhando para os filhos, todos receberam a graça, a bondade, a misericórdia. Deus ama todos nós incondicionalmente, mas eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu quero a atenção dEle, eu sou mais necessitado, né? Eu preciso disso. Eu não sei você, mas eu preciso chamar a atenção de Deus.
não sei se é a minha natureza, mas eu preciso ter a atenção dele, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso sentir a presença dele, eu preciso ouvir as respostas dele, eu preciso enxergar os livramentos, eu preciso compreender as bênçãos que ele tem sobre a minha vida. Eu não sei qual é o tamanho dessa necessidade que você tem, olhando Deus como Pai. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem enxergar Deus como Pai, porque elas não tiveram uma referência masculina dentro da tua casa. Mas quero te dizer que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele sempre te amou, mesmo quando você estava no ventre da tua mãe, que ia sendo gerado célula por célula, osso por osso. Ele já te amava, Ele já tinha um projeto na tua vida. Talvez você não teve a dádiva de ter uma experiência de um pai presente, que direcionou, que capacitou você, que te amou como uma menina, como uma princesa, como um menino, um príncipe. Mas Deus nunca abriu mão da sua vida, e tudo que Ele quer é que você reconheça que Ele é teu Pai, Ele é teu Salvador, e Ele faz tudo por você. E Ele está aqui na presença do Espírito Santo nesta noite, porque se você precisar chorar hoje aqui, pode chorar. Deus está dizendo, você está nos braços do Pai. O limite é eu e você que vamos definir através das nossas atitudes. O Salmo 46 verso 4 é tremendo. Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O salmista está dizendo, há um rio, que alegra as correntes da cidade de Deus. Apocalipse 22 verso 2 está dizendo assim, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são como cura para os povos. Nós podemos entender aqui que esse rio emana do trono de Deus, sai da presença de Deus. Essas águas purificadas que geram vida, e vida com abundância, elas saem de dentro de Deus para fluir no meio das praças, para gerar frutos e folhas que vão dar vida e vão curar os enfermos. É o mesmo rio que Ezequiel capítulo 47 verso 3, ali falando com a presença de Deus, e de repente Deus manda um anjo, porque Deus falava do que Ele ia fazer, do templo que Ele ia fazer no futuro, do amor que Ele tinha por Israel, pelo amor que Ele ia ter pela igreja futura, a igreja do Senhor Jesus. E o anjo nota que o profeta, ele estava entendendo, mas não estava compreendendo. Ele nota que o profeta conseguia ver a materialidade do processo que Deus designava ponto a ponto, mas ele ainda não tinha tido uma experiência a qual ele pudesse depois lançar como palavras de amor sobre uma comunidade. E todo aquele que recebe uma palavra vazia, ela é perigosa, ela nos deixa religiosos, mas quando a palavra é cheia do Espírito Santo, ela trabalha nos nossos corações, nas nossas intenções, nas nossas motivações. Quando o Espírito Santo começa a falar com você, não é mais o homem, agora é a presença de Deus que começa a tocar de dentro para fora e trazer uma atitude diferenciada. Eu não sei você, mas eu já sinto a glória de Deus aqui, e a primeira atitude é falar: Senhor, Senhor, aleluia, glória a teu nome, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. O anjo pega no braço do profeta. Deus vai pegar no teu braço hoje para você ter uma experiência com teu Pai. Talvez você nunca teve uma experiência com a presença do Espírito Santo. Deus manda o anjo pegar ali na mão do profeta. Sim, profeta não sabe de nada não, meu filho. Quem sabe é Deus. Profeta que sabe de muita coisa, ele está falando da carne. Mas o profeta que não sabe nada, e cuja mão do Espírito Santo está sobre a cabeça dele, essas palavras você pode seguir. E o anjo falou: vou levar você agora, porque até agora você recebeu a palavra fria, você não teve ainda experiências. E ele começa a levar o profeta para o rio das águas de Deus. A Bíblia diz que ele andou
1000 côvados, dá 450 metros, as águas batiam no tornozelo. Note bem, 450 metros, andando no meio das águas, mas ele viu que aquilo era pouco, ele sentia as águas, mas a experiência ainda era miúda, não dava ainda para falar em mistério, não dava ainda para ter visão, não dava para ver a intenção, não dava mal para sentir a glória de Deus. Ele falou: não, ainda no tornozelo está pouco, pode andar mais 1000 côvados, mais 450 metros, e as águas deu nos joelhos. Naquele momento ele não só sentiu a glória de Deus, mas as águas regeneradoras, santificadoras, começou a impactar a vida de um homem, tocando nos seus ossos, na sua pele, e uma unção dobrada foi subindo para o teu corpo, e ele sentiu o vigor, a necessidade de assumir uma nova atitude, andar mais 1000 côvados, irmã Inácia, para que as águas agora batessem na cintura. Batendo na cintura agora, ele não só estava renovado, mas ele sabia que ele podia caminhar mais 1000, porque quando a água está na cintura, você pode caminhar mais 1000 côvados dentro, ainda com os pés no chão. E quando ele estava com o pé no chão, ele falou: ainda não está certo, tem alguma coisa que está faltando. Eu já recebi unção, eu já recebi cura, eu já recebi livramento, eu já recebi a bênção, a dádiva, eu já recebi a unção financeira, mas eu quero mais um pouco, porque está ficando bom ficar aqui no meio dessas águas. Tem alguém sentindo aí? E o anjo levou ele mais 1000 côvados, 450 metros, e as águas estavam no peito, as águas davam no lombo. E eles, acredito que agora o profeta, ele só está com a garganta levantada, ele mal pode falar, mas ele olha para os olhos esbuguelados daquele anjo, aquele ser que representava a presença de Deus, e fala: vamos andar mais 1000, porque eu ainda estou sentindo os meus pés no fundo do rio, e eu quero sentir algo diferente, eu quero mergulhar nas águas do Espírito. E quando ele anda mais 1000 côvados, 450 metros, agora ele submergiu, agora ele perdeu os pés, agora ele perdeu o equilíbrio. Chegou o momento que o profeta foi totalmente coberto pelas águas purificadoras, santificadoras, renovadoras da presença de Deus. A atitude do profeta Ezequiel foi a seguinte: eu quero mergulhar nesse rio, porque rio não foi feito para mim caminhar, eu só vou caminhar sobre as águas quando Jesus chamar, mas nas águas do Espírito eu quero mergulhar para sentir a glória dele. Levanta a tua mão nesta noite. Deus está querendo que você tome uma atitude diferenciada. Você é filho, Ele te ama incondicionalmente, mas o que você tem feito? Em qual rio você tem mergulhado? Você tem deixado o rio, as águas de Deus invadir o teu corpo, a tua mente, a tua alma por completo? Nós estamos precisando de uma enchente espiritual, e aqui o profeta descobre que é preciso entrar no rio. O destino e o lugar meu e seu são águas profundas. Eu não sei por qual águas você tem caminhado, ou talvez você tenha tentado andar sobre as águas, mas antes de andar sobre as águas, você vai ter que mergulhar nas águas do Espírito. A profundidade da presença de Deus vai te levar por um mover de fé, irmãos, e somente com fé é que você vai conseguir agradar a Deus. Somente com fé é que você vai conseguir chamar a atenção de Deus, porque a fé é que move. É impossível você agradar a Deus vivendo da forma que você está vivendo. Você quer novas conquistas, você quer viver novos desafios, mas sem fé você vai ter que usar só a força do teu braço, e você não vai chamar a atenção de Deus. Quem quer receber novas conquistas? Para fechar, que acabou o tempo. 2 Reis 13:14. 2 Reis 13:14 vai falar a história de um profeta que está no final da sua vida. Eliseu estava acamado. O profeta estava adormecido no final dos seus dias. Ele não tinha mais a força física para ir na casa do rei. Mas o rei toma uma atitude. Foi na casa do profeta. E ele chega, vendo agora Eliseu
adoecido, acamado, ele diz: Eliseu, homem de Deus. E Eliseu fala assim ao rei chamado Jeoás. Ele diz: Jeoás, Deus vai me